Equidade relacional. Quando eu comecei a escrever o post A Hipergamia Não Se Importa, eu sabia que isso soaria como um discurso inevitavelmente determinista sobre os males da hipergamia. Esse post nasceu de todos os esforços que eu li repetidamente os homens relatarem a mim quando dizem o quão inacreditáveis foram os rompimentos de seus relacionamentos. Como se todo o investimento emocional, físico, financeiro, familiar, etc. fosse ser racionalmente apreciado como um amortecedor contra a hipergamia. A razão de seu choque e descrença é que seu estado mental se origina na suposição de que as mulheres são agentes perfeitamente racionais e devem levar em conta todos os seus esforços, todas as suas forças pessoais, todo o envolvimento na vida de suas mulheres antes de trocá-lo por um macho melhor. Há uma crença predominante de que todos os seus méritos, se suficientes, devem ser uma prova contra as considerações hipergâmicas dela. Para os homens, esta é uma ideia logicamente sólida. Todo esse investimento se soma ao seu conceito de equidade do relacionamento. Por isso, é particularmente chocante que os homens considerem que toda essa equidade se torna efetivamente nula para uma mulher apresentada com uma perspectiva suficientemente melhor, conforme os ditames de sua hipergamia. Isso não quer dizer que as mulheres não levem em conta esse patrimônio para determinar se devem trocar ou em suas escolhas de homem se elas estão solteiras, mas o ponto de origem operacional delas é sempre a hipergamia. As mulheres obviamente podem controlar seus impulsos hipergâmicos em favor da fidelidade, assim como os homens podem manter seus apetites sexuais sob controle, mas saiba sempre que não é a equidade da relação que ela está considerando racionalmente naquele momento de decisão. Essa dinâmica é exatamente a razão pela qual o namorado substituto, o cara legal orbitador perfeito, que investiu tanto em se identificar com seu alvo, fica tão enfurecido quando a garota dos seus sonhos opta pelo babaca gostosão. Ela não está tomando uma decisão lógica com base em seu patrimônio relacional investido. Muito pelo contrário, ela está empiricamente provando para ele que sua equidade é inútil, recompensando o babaca, que não tinha essencialmente equidade, com seu sexo e intimidade. Ele não entende que a hipergamia não liga para a equidade relacional. Essa é uma verdade realmente difícil para os rapazes engolirem, porque saber como a hipergamia funciona necessariamente desvaloriza seu conceito de equidade relacional com a mulher com a qual eles estão comprometidos, ou considerando o comprometimento. O conceito de equidade relacional dos homens deriva de uma mentalidade que aceita o desejo negociado, não o desejo genuíno, como um meio válido de segurança no relacionamento. É precisamente por isso que a maioria das sessões de terapia de casais falha. A sua origem operativa começa a partir do equívoco de que o desejo genuíno, hipergamia, pode ser negociado indefinidamente. A fêmea racional há um monte de pequenos pedaços fofos de ficção alfa interpretativa exaltando as virtudes dos homens beta, a quem é dito serem os verdadeiros alfas apenas sem dentes, fazendo xixi sentados e apenas dizendo coisas doces sobre garotas. Ironia à parte, essas escritoras ainda se apegam a duas falácias em seus apelos por um beta melhor. Primeiro é, como discutido acima, a esperança ou a expectativa realista de que a hipergamia do cérebro posterior das mulheres pode ser ignorada em favor de uma tomada de decisões cognitivas racionais ao escolher para quem abrir as pernas, ou até quem namorar. A influência da hipergamia límbica sobre os processos de tomada de decisão das mulheres é uma rotina constante que funciona em segundo plano. A resposta curta é que esta é uma crença equivocada de que relacionamentos saudáveis podem estar enraizados no desejo negociado, que também é chamado de desejo obrigatório, no mundo real. Isso então leva à segunda falácia que pressupõe que o relacionamento com equidade, até mesmo o potencial dessa equidade, tornará duradouro o comprometimento do tempo de vida com uma beta, vai ter que ser esse mesmo, reprimindo sua hipergamia inata. A hipergamia não se importa com a equidade relacional. Se é uma consideração no processo de tomada de decisão de uma mulher, é apenas para fins comparativos ao avaliar o risco motivado pela hipergamia. Algumas vezes essa associação de risco está presente na decisão de aceitar uma proposta de casamento, às vezes ela está presente quando ela decide que o potencial genético de outro homem rivaliza com o do provedor com o qual ela já está comprometida, mas em todas as instâncias o alerta de origem ainda é hipergamia. Tudo isso pode soar como se eu estivesse dispensando homens da equação. Eu não estou. Quando os homens progressivamente se tornam mais conscientes do seu valor no mercado sexual, melhor sua capacidade se desenvolve para avaliar o potencial de investimento a longo prazo com as mulheres. O problema com este modelo, em sua forma atual,
é que a fase em que os homens estão se tornando conscientes do verdadeiro valor a longo prazo para as mulheres, geralmente por volta dos 30 anos, é quase exatamente a fase em que as mulheres, um pouco antes do muro, esperam pressionar os homens que desconhecem seu valor no mercado sexual em seu esquema de provisionamento de longo prazo. Com relação aos homens, a maioria passa a maior parte de sua adolescência e sua segunda década perseguindo mulheres, seguindo os ditames de seus impulsos biológicos e, em graus variados de sucesso, aprende com a experiência o que realmente parece ser a duplicidade ou inconstância das mulheres. Então vem como uma lufada de ar fresco para o homem padrão, ou seja, beta, finalmente encontrar o que ele acredita ser uma mulher que é centrada, e parece genuinamente preocupada com o lar e a família aos 29 anos. As suas características antigas, sua natureza, até mesmo o fato dela ser mãe solteira pode ser negligenciada, e ou perdoada devido ao fato de ele encontrar o que acredita ser uma joia tão rara. Há uma nova espécie de cavaleiro branco na manosfera que adora promover entusiasticamente a ideia de investigar rigorosamente as mulheres como possíveis esposas. Soa como virtude. Para os monogâmicos em série que jogam o cartão de cara bonzinho, parece tão satisfatório alegar ter experiência e integridade suficientes para ser um bom juiz ou autoridade do que fará ou não por seus padrões exatos. Esta é realmente uma nova forma do beta game. Se cuidem, senhoras, eu tenho andado a passos largos, então se você não é quase virgem e sabe como fazer um pão saudável, esse cara está seguindo em frente, e assim por diante. Tudo isso realmente equivale a uma forma melhor de identificação do jogo, porque no final das contas a profissão de ser um bom rapaz ainda é uma tentativa de ser o que ele espera que sua mulher ideal queira, um bom juiz dela. Saiba disso agora, nenhum homem, eu incluído, na história da humanidade já examinou de forma completa ou precisa qualquer mulher com quem se casou, e certamente nenhum cara que se casou antes dos 30 anos de idade ou tenha tido menos de um relacionamento no passado. Não é que os namorados de escola que duram uma vida inteira não existam, é que nenhum homem pode determinar com precisão como o amor de sua vida vai mudar ao longo da vida. Bem, agora, eu posso ouvir o uau, isso é algo muito pesado, Sr. Tomassi da galeria, e eu concordo. Mas pergunte ao cara em seu segundo divórcio como ele estava certo de que ele tinha feito sua devida diligência com sua segunda esposa baseado em toda sua experiência passada. Tenha esta verdade em mente, você não compra um bom casamento ou relacionamento de longo prazo, você cria um, você constrói um. Sua queridinha que cresceu no Amidat Country é tão hipergâmica quanto a puta do clube que você fudeu na noite passada. Meninas diferentes, contextos diferentes, mesma hipergamia. Você pode ter experiência suficiente para conhecer uma mulher que tenha uma boa base, mas, em última instância, construa seu próprio casamento monogamia com base em suas próprias forças ou dissolva-o com base em falhas inerentes. Não há casamentos pré-fabricados.